Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Maria, dando seguimento ao nosso primeiro módulo aqui do curso Gramática em Exercícios. Na aula anterior falei de convenções de escrita, basicamente vou dar continuidade a esse tópico, vou insistir um pouco mais nele, ok? E também vou iniciar com vocês o estudo da morfologia, tá bom? Exercícios aí voltados para a morfologia, dando pontapé no processo de formação de palavras, né? Vamos procurar revisar esse conteúdo aí também, perfeito? Então vamos lá. Vamos aí para a nossa primeira questão. O que nós temos aí na primeira questão, né? A questão tradicional aqui de convenções de escrita, frase totalmente de acordo com o padrão culto da língua. Vamos em busca dela. Olha a letra A. Todos reconheceram que Vossa Senhoria, eu destaco aqui Vossa Senhoria, né? É o pronome de tratamento. Perfeito? Nesse caso aqui eu vou utilizar esse pronome de tratamento para autoridades do meio civil, né? Pessoas que desempenham aí funções de gerência, autoridade no meio civil. Se fosse no meio político, eu iria usar Vossa Excelência, né? Mas tudo bem, aqui está tudo ok, né? Reconheceram que Vossa Excelência, a despeito da exiguidade do vosso tempo, a despeito, tá ok, essa expressão, e só para você ter conhecimento dela, ó, ela equivale a uma locução de caráter concessivo, ela traz consigo a ideia do embora. Obviamente não é só trocar um pelo outro, né? Eu preciso fazer algumas adaptações aí na construção da frase, né? Mas em termos de sentido elas se equivalem. Perfeito? O que está errado aqui, moçada? Ó, pronto, identifiquei o erro já. Ó, vosso tempo, de forma alguma. O que eu tenho que pôr aqui no lugar? Ó, seu tempo. Eu tenho que pôr o pronome possessivo seu. O que acontece aqui? Ó? O pronome de tratamento, independentemente se é a pessoa com quem eu falo, ok? Se for a pessoa com quem eu falo, eu vou empregar Vossa Senhoria, é o caso aqui. Se eu falo dessa pessoa, eu vou utilizar a forma Sua Senhoria, independentemente disso. A conjugação desse pronome, Vossa Senhoria ou Sua Senhoria, será sempre em terceira pessoa. Isso significa o quê? Que o verbo associado a esse pronome estará flexionado na terceira pessoa. O possessivo associado a esse pronome deverá ser um possessivo de terceira pessoa. No caso aqui, o seu, o sua. O oblíquo associado a esse pronome deverá ser um oblíquo de terceira pessoa. O a, o lhe, e por aí vai. Ok? Então, cuidado aqui com esse tipo de questão, ok? Que procura confundir você, dar uma falsa impressão que Vossa Senhoria vai pedir o possessivo vosso, né? Não é o caso, tá bom? E o restante da frase, ó, sempre recebeu os estudiosos do assunto e lhes deu grande apoio. Esse apoio aqui com esse acento aqui circunflexo, né? Esse acento aqui não existe, tá bom? Esse acento aqui ele realmente não existe, né? Pode sumir com esse acento aí. Então são as duas correções que você tem que fazer aqui na letra A. Em vez de vosso, utilize seu e tire esse acento aqui de apoio. Tudo bem? Sob a rubrica, destaco aqui a palavra rubrica, né? Muitos pronunciam rúbrica, né? E põe até acento, né? O certo é rubrica, moçada. Ó, tô grifando aqui a sílaba tônica, né? Uma paroxítona e não a proparoxítona. Tudo bem? Sob a rubrica de As Grandes Explorações, o autor leu muito do que lhe suscitou interesse. Muito discreto aqui esse errinho da letra B, viu? Muito discreto mesmo. Suscitou, como é que eu escrevo suscitou? Ó? Aqui entra o SC, moçada. Ó. O SC. É muito discreto mesmo, né? Passa até despercebido pela gente. Ok? Por, tá vendo aqui o por? Tá ok aqui o por, né? Tá ok aqui o por, acento diferencial nele. Então, uma única correção que a gente tem que fazer na letra B realmente é no verbo, aqui na flexão do verbo suscitar, que exige aqui esse Szinho C. Muito discreto a letra B, realmente. Vamos para a próxima. Vamos para as próximas alternativas. Certas pessoas consideram ultraje, você lembra dessa palavrinha aí na aula passada, né? Ultraje, com J. O que eu estou te dizendo, algumas palavras elas se repetem. Se você pegar analisar uma banca específica, essas questões acerca de convenções de escrita, você vai notar que as palavras elas se repetem.
né? Aquelas palavras que causam mais dúvidas, né? Elas vão se repetir, né? O traje vai é uma delas. Eu destaco aqui, ó, hesitação, que tá ok a grafia, viu? Tá ok a grafia, hesitar com H, né? No sentido de temer, no sentido de ter medo, né? Ok? O início da modernidade, a Descartes, aqui a gente precisa corrigir. Descartes é um nome próprio masculino. Então não tem como a gente usar a crase aqui, né? Por quê? Porque o nome próprio masculino, ele não vai solicitar de você o artigo a. Ele vai solicitar, quando solicitar, o artigo o. Tá certo? Então, o que diz a regra, né? Diante de nomes próprios, nomes de pessoas, né? A crase fosse Maria em vez de Descartes, né? Se fosse Maria em vez de Descartes, eu poderia empregar a crase. Só tem um detalhe, né? Quando você emprega a crase antes aqui do nome próprio feminino, o que vai acontecer, né? Você está dizendo que esse nome próprio feminino está pedindo o artigo a, o que indica que você tem uma intimidade com a pessoa. Né? Então, se há um afastamento, então não é interessante você posicionar aqui a crase, né? Você pôr crase aqui antes do nome próprio feminino, né? Tá bom? Mas torna-se aqui facultativo, vai depender da intimidade ou não que você tenha com a pessoa. Tá bom? Agora, aqui em Descartes não tem como você ter crase, né? A questão não para por aí, há pontos mais complexos em discussão. Então, são os dois pontos aqui que você deve corrigir, ultraje com J, e tire esse acento grave aqui antes de Descartes. Perfeito? Olha a letra D, já encontra um erro na letra D, ó. Iminente não. O que você tem que pôr aqui, ó? Eminente. Cuidado aí para não confundir os parônimos, né? Ó, qual é o conceito aqui, ó? Parônimos, moçada. O que é um parônimo, né? O que são parônimos, né? Na verdade, parônimos são pares de palavras, tá certo? São pares de palavras que têm a grafia e a pronúncia muito parecidas. Eu disse parecidas, não iguais. Né? As que têm ou a grafia, ou a pronúncia, ou as duas iguais, são os homônimos, não confunda. Então pega aí, ó, eminente e iminente. A diferença está num izinho para um é, né? Eminente significa o quê? Importante, célebre, notável. Iminente significa prestes a acontecer. Perfeito? Então o edital, por exemplo, está na iminência com i de sair. Perfeito? Então corrija aí, ó, iminente, ponha eminente. Incertas, pessoal, nunca vi incertas com S não, eu vi incertas com C, né? De incerteza. Mas aqui tá ok, sim. Aqui tá ok, ó. Incertas é o particípio irregular de inserir. Incerto com S. Perfeito? Texto bastante acessível ao leigo, nada tem. Por que esse tem aqui está acentuado? Ó? Por que esse tem está acentuado? Porque ele está aqui concordando, ó, com o sujeito de reflexões. Essas reflexões nada tem. Né? Lembrando aí dos acentos diferenciais, né, moçada? Ó? Verbo ter, ó, ele tem, eles têm com acento. Tá? Diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Mesma coisa o verbo vir, né? Tá? Mesma coisa o verbo vir. Ele vem sem acento, eles vêm com acento. Irascível. Olha como é que se escreve irascível, né? Irascível assim se escreve. Tá? Com SC, moçada. Né? Aqui o que acontece, né? Nós temos aqui, né, irascível, aquilo que desperta ira. Tá certo? Aquilo que desperta ira. Tome cuidado aí com essa palavra, né? Bem rara, um pouco fugindo aí do que a gente costuma empregar, né? Perfeito? E o restante aí você tem, né, uma frase correta, né? Então as correções aí, ó, em vez de eminente, utilize, perdão, em vez de iminente, utilize eminente, né? Ok? Em vez de irascível, ponha irascível com SC, né? São as duas únicas correções que a gente faz aí. As observações que nós fizemos aí foram de palavras aí realmente que você deve ficar atento, né? Porque, enfim, elas aparecem constantemente, a questão dos acentos diferenciais, essas incertas aí com S, né? Que talvez seja um pouquinho mais desconhecido de você, né?
está correto. Vamos para a letra E. Disse adivinhar. Olha aí o adivinhar aparecendo de novo. Aqui está ok. Aqui está ok, né? Lembra do adivinhar? Esse izinho aqui não pode sumir. Disse adivinhar o que alguns detratores, ou seja, delatores, né? Pessoas que ofendem o outro, detratores, diriam acerca de questões polêmicas como a de rever o significado assente, tá certo, de fatos históricos. Perfeito? É mera questão de querer auferir prestígio. Olha essas palavras aqui um pouco mais incomuns, né? Auferir, o que seria auferir? Auferir significa tomar para si, né? Conseguir, tá certo? Obter prestígio. Então a letra E, você está vendo aqui, destaque aqui para adivinhar esse izinho aqui que não pode faltar nunca, né? Ela está totalmente aqui correta. Perfeito, moçada? Maravilha, né? Então, convenções de escrita, né? Você vai aos poucos se familiarizando com o tipo de questão. É sempre importante, ó, ter em mãos um material teórico, pegue uma boa gramática, ok? E, puxa, estude bem aí a questão de ortografia, acentuação, a questão dos parônimos, homônimos, né? Tenha bastante foco nisso, você tenha bastante foco nisso. Né? Logo, logo nós faremos um curso teórico também, que pode te auxiliar em muito, ok, nessas questões, tá bom? Por enquanto a gente vai aprendendo aqui fazendo. Então, para a próxima questão, novamente, padrão oculto escrito, vamos em busca dele. Olha a letra A, que eu já circulo, influi com I, né, moçada? Lembra lá? Verbos terminados em UIR. Moçada, você está vendo que realmente são recorrentes, ó, as questões são recorrentes, elas têm um padrão. Elas têm um padrão. Por que o pessoal põe muito isso aqui? Olha, porque o pessoal erra muito. O pessoal escreve muito influi, né? Essa conjugação, essa flexão de terceira pessoa do singular com é. Desconhecendo aqui, né? Mostrando o desconhecimento dessa regrinha aqui. Os verbos terminados em UI. Atribui com I, constrói com I, constitui com I, influi com I. Então, cuidado. No que já foi acordado, no que foi acordado já faz mais de 10 dias. Mas eles quiseram um erro grosseiro, moçada, não vamos cometer esse erro aqui, viu? Quiseram, ó, todos os verbos, aí vamos lá, ó, qual é a regra, né? Todos os verbos, ó, derivados, todas as flexões dos verbos por e querer, e dos seus derivados também, tá certo? Elas vão pedir pra gente quem? O S. Então, tudo que tiver o som aí, o som do Z, né? Vai ser grafado com S. Ó. Quiseram, perfeito. Puseram, pusesse, quisesse, tudo com S. Tudo com S. Não existe aqui essa forma eu quis com Z. Aí é quiz, né? A palavra estrangeira, não tem nada a ver. Tá certo? Tudo com S. Perfeito? Reiterar-se, destaco aqui, ó. A grafia correta da palavra reiterar-se. Muita gente fala reiterar-se. Tá certo? Não tem esse Nzinho aqui não. Reiterar-se. Tá certo? Confirmar-se, né? Repetisse. Tá bom? Outra palavra também aí por fora, ó. Reivindicação. Essa daqui também mata, né? Reivindicar. Cuidado aqui com a grafia de reivindicar. Perfeito? Reivindicar, o pessoal escreve, né? Mistura aí os N's, tá bom? Então, correção aqui na letra A, influi com I, quiseram com S. Perfeito? Vamos para a letra B de bola. O que nós temos na B de bola? Gás lacrimogêneo. Opa! Lacrimogêneo. Mesma coisa, ó, de contemporâneo. Mesma coisa, estou exagerando aqui na pronúncia, obviamente, né? Estou exagerando aqui na pronúncia, né? É EO, tá? Gás lacrimogêneo foi usado para dispersar os grupos que cultivavam antiga rixa, tá? Aí você pega aqui a palavra rixa, o que vai acontecer com a palavra rixa? A palavra rixa está grafada aí com CH. Como é que eu grafo, né, a palavra rixa, pessoal? Você grafa a palavra rixa com X, tá? A palavra rixa, ela é grafada com X. Vamos dar uma corrigida aqui, ó. Vamos dar uma corrigida aqui, ó. Rixa com X. Tome cuidado, viu, com isso. Bastante cuidado com isso. A convicção,
de que dali a anos ainda estariam de lados opostos. Perfeito? Então, duas correções aí que a gente precisa fazer, né? Tá bom? Então, bastante cuidado aí nessas questões de convenções de escrita, né? Vamos continuar. Vamos continuar, por favor. Olha a letra C. Ficou na dependência de ele redigir. Aqui eu destaco, eu destaco para você o seguinte, ó, tá vendo aqui de ele? Só não seria dele, não? Não, não poderia ser dele. Por quê? Ele, tá certo, é sujeito do verbo redigir. E aí o que, que acontece, moçada? Ó, eu não vou contrair preposição diante de pronome. Não vou contrair preposição, perdão, diante de pronome, né? No caso ele aqui, funcionando como sujeito do verbo. Não posso fazer isso. Tá certo? Realmente não posso fazer isso. Então, atenção com isso aí. Ó. Apesar, um exemplo aqui por fora, ó. Apesar do Brasil crescer, não. Apesar de o Brasil crescer. Só por que isso? Ora, quem é o sujeito de crescer? Né? Quem é o sujeito de crescer? Brasil. Então, eu não posso contrair a preposição, ó, diante de sujeito, né? Fica essa regrinha aí para você. Erro que eu noto com muita frequência aí nas redações, principalmente, né? E que os concursos também gostam de abordar na parte objetiva. Ficou na dependência de ele redigir tudo que os acionistas mais antigos. Aqui você tem um probleminha aqui, ó, de conjugação verbal, né? Dispuseram, né? Eles se dispuseram. Você tem aqui o verbo se dispor, verbo dispor-se derivado aqui do verbo pôr. Se dispuseram a oferecer, se e só se os mais novos não detiverem o curso das negociações. Tá certo? Que ele acertou aqui, né? Detiverem, né? Ou na dependência de ele redigir tudo que os acionistas mais antigos se dispuseram a oferecer, se e só se os mais novos não detiverem o curso das negociações. Perfeito? Maravilha, né? Então, corrija aí, por favor. Dispuseram. O único errinho aqui que a gente nota, né? Destaque aqui para a grafia correta aqui do de ele, tá? Ok. A letra D, semeemos a ideia de que tudo será resolvido de acordo com os itens considerados prioritários. Nem que para isso precisamos apelar para a decência de todos. Moçadão, mas muito discreta aqui a letra D. Muito discreta realmente a letra D. Fica até difícil de você visualizar isso aí. Moçada, olha só. Né? Nem que para isso, aqui não é fato. Ó, veja que o verbo aqui está flexionado no modo indicativo. Isso aqui não é fato, né? Isso aqui é desejo. Ó. Nem que para isso precisamos, não. Nem que para isso precisemos. Tá? Você vai empregar aqui, qual é o modo aqui que eu estou empregando? Ó, o modo subjuntivo. O modo indicativo indica fato, ok? Enquanto que o modo subjuntivo indica hipótese, desejo, algo que talvez aconteça. Tá certo? Algo que talvez aconteça. Bastante difícil, né, esse entender de você visualizar. Nem que para isso precisemos apelar para a decência de todos. Talvez o seu ouvido ele diga, rapaz, tem alguma coisa esquisita aí com precisamos. Talvez o seu ouvido ajude nessa hora, né? Mas aqui explicando, obviamente, a teoria, né? Aqui eu vou precisar de um verbo no modo subjuntivo, não tem jeito. A letra E, vocês divergem, mas agora é necessário que se remedeie a situação. Remedeie, ó. Falei mais uma vez, verbos mediar, remediar, intermediar, né? Seguem o padrão lá do odiar, né? Tá certo aqui o remedeio. Fica super esquisito, mas tá certo. Por isso, façam novos contratos e provejam o setor de profissionais competentes. Que verbo é esse, meu Deus? Provejam. É o verbo prover. É o verbo prover, né? Ok. Segue aqui a conjugação, né, do verbo ver. Tá certo? Provejam.
Então, realmente, a nossa letra E aqui é a letra correta, né? Mais uma vez, é a letra correta. Perfeito, moçada? Então, bastante cuidado aí. Você veja que essa busca do padrão culto, né, ela agora começa a misturar não só a parte de ortografia, acentuação, mas também já começa a entrar aí alguns detalhes, até mesmo da sintaxe, né? Esse fato de eu não contrair preposição diante de sujeitos, aí eu posso pôr também na sintaxe. Eu começo, né, a bater na porta de verbos. Cuidado aí com os verbos derivados, ó, do verbo ter, verbo por, ok? Cuidado aí, né, com esses verbos, ó, ter, por, vir e ver. Esses verbos aqui, ó, os derivados deles, tome cuidado. Né? Porque muita gente fala assim, né? Se eu prever, não é se eu prever, é se eu previr. Né? Se eu previr, porque é se eu vir e não se eu ver, você vai ver comigo lá na frente isso aí. Tá certo? Então tem que tomar, ele preveu, não é ele previu, é ele previu, porque ele viu, ele previu. Então a gente precisa estar muito atento aqui aos derivados, né, aos verbos derivados desses verbos aqui listados, tá? Nós vamos explorar um pouquinho mais essas questões aqui em torno deles, tá? Maravilha. Então, vamos partir aí para a próxima questão. Vamos partir para a próxima questão. Assinale a alternativa em que a palavra indicada tenha sido acentuada por uma regra distinta das demais. Esse aqui é essa característica dos concursos, né? Quisera que apenas dissesse, né, que apenas não fosse perguntado se aquela palavra tem acento ou não, né? E aí você consegue. Às vezes você está acentuando, nem sabe mais porque está acentuando, mas é porque a tua memória fotográfica diz que aquela palavra tem acento. Okay? O problema é que o concurso quer que você domine a regra também. É isso que complica, né? Esse é o fator complicador. Ó, instituídas, moçada, olha aqui a divisão silábica, ó. Instituídas, né? Você não pode pronunciar isso aqui, ó, instituídas, não, instituídas. Olha o hiato aqui, o i mais uma vez formando hiato. Essa regrinha que, como eu disse, aparece constantemente para a gente, né? O i formando hiato sozinho numa sílaba, o i ou o u, eles podem estar acompanhados de s também. É o caso de país, né, que também leva acento, né? Perceba, né, se você não puser acento, você pronuncia o ditongo, paz. Se você puser o acento, aí você tem o hiato, país. Perfeito? Lembrando que na sílaba seguinte eu não posso ter NH, né? Então a regra aqui que vale é a regra do hiato. Vamos lá, ele quer diferente das demais, né? Ó, transparência. Por que transparência foi acentuado? Paroxítona terminada em ditongo. Mesmo caso ó, de remuneratório. Mesmo caso ó, de judiciário. Professor, mas judiciário é hiato. Ó. Judiciário. Então leva acento aqui porque é hiato. Mas veja, o hiato que leva acento é o I e o U. Tem nada a ver o A aqui na história. Eu estou acentuando essa sílaba não pelo A estar formando hiato, né? Não pelo fato de o A estar formando hiato. Eu estou acentuando essa sílaba pelo fato de se tratar aqui a palavra de uma paroxítona terminada em ditongo. Né? Terminada em ditongo. Ministério, mesma coisa. Então a resposta aqui é a letra A. A regra do hiato, enquanto que nas demais vale a regra de acentuação da paroxítona terminada em ditongo. É o caso de série, é o caso de cárie, né? É o caso de história, e por aí vai. Próxima questão. Vamos entrar agora ó, nos processos de formação de palavras, moçada. Olha só. Infelizmente foi a palavra aqui que eu destaquei, né? Assinale a alternativa que contém uma palavra formada pelo mesmo processo do termo destacado. O que acontece aqui? Ó? Se você pegar infelizmente, né? Aqui nós temos um processo de derivação, moçada. Nós temos um processo de derivação. E derivação tem um prefixo e tem um sufixo. Então nós temos aqui ó, uma derivação prefixal e sufixal. Mas aí cuidado, é o cuidado que eu dou aqui para você, que os concurseiros gostam de explorar isso, né? Cuidado com a parassíntese. Cuidado com a parassíntese. O que viria a ser a parassíntese, professor? Também é uma derivação,
em que eu acrescento um prefixo e um sufixo. Só que no caso da parassíntese, esse acréscimo ele tem que ser simultâneo. É o caso de aterrar. Aterrar, não tem jeito, né? Aterrar aqui, ó, eu preciso acrescentar os dois simultaneamente, né, para formar a palavra. Não tem jeito. Aterrar, não tem jeito. Eu tenho que acrescentar os dois simultaneamente. É o caso de anoitecer. É o caso de anoitecer. Aqui eu tenho uma parassíntese, né? Aqui eu preciso acrescentar prefixo e sufixo simultaneamente. Tá bom? Apenas para diferenciar. Se você pegar infelizmente, se você acrescenta apenas o prefixo in, você forma a palavra infeliz. Se você acrescenta somente a palavra mente, você forma a palavra felizmente. Se você acrescenta os dois, você forma infelizmente. Tá bom? Infiel, o que é isso? Ó, prefixal. Derivação prefixal. Por que derivação? Porque ou eu estou acrescentando prefixo ou estou acrescentando sufixo, ou os dois, né? Basicamente essa regra. Democracia, o que é isso? É o que nós chamamos de hibridismo. É quando a tua palavra foi formada aqui por radicais de origem estrangeira. Você está falando aqui de dois radicais gregos aqui, né? Democracia. Lobisomem, aqui você não tem uma derivação, você tem sim uma composição. É quando você tem a união de radicais. Aqui eu não tenho prefixo e sufixo, veja, eu tenho dois radicais, lobo e homem. Né? Uma composição por aglutinação. Né? Por aglutinação por quê? Ó, lobo e homem, veja que eu perdi aí um H, né? Veja que eu perdi elemento mórfico aqui nessa junção. Né? Quando eu realmente não perco nada, aí eu tenho uma composição por justa posição, pontapé, não se perdeu nada. Ok? Ilegalidade, a nossa resposta. Ilegalidade, a nossa resposta, né? Ó, ilegalidade, ilegal forma palavra, legalidade forma palavra, ilegalidade forma também palavra. Trata-se aqui de uma derivação prefixal e sufixal. Repito, não confundir com a parassíntese. Parassíntese é quando eu acrescento prefixo e sufixo com a condição, né, de formação da palavra se dá pelo acréscimo simultâneo do prefixo e do sufixo. Tá bom? Tem que tomar cuidado com isso aí. Na prefixal e sufixal, não. O prefixo independe do sufixo. Um forma a palavra sozinho do outro, né? Isolado do outro, sem problema nenhum. Cidadania, você tem aqui uma derivação sufixal. Sufixal. Perfeito? Então a gente marca aqui a letra D. Então, dois principais processos. Derivação, acréscimo de prefixos e sufixos, né? E composição, acréscimo de radicais, união de radicais. Lobisomem, pontapé, ok? São radicais que você tem aí acrescentados, né? E o destaque que eu dou, diferença entre derivação prefixal e sufixal para derivação parasintética. Próxima questão. Assinale a alternativa em que o elemento in tenha valor idêntico ao de insuflado. Isso aí é importante, ó, é aquela questão que mistura formação de palavras com semântica. É um tipo de questão muito interessante, né? Então veja aqui, ó, que esse prefixo in, o que é insuflar, né? Insuflar é realmente influenciar, enfim, incentivar. Esse in aqui, ó, tem a conotação aqui de interno, interior. Tá certo? Então você tem um grupo fechado, por exemplo, você vai insuflar ali uma revolta. Ou seja, você vai ali dentro daquele grupo, né, estimular uma revolta. Então, esse in tem justamente essa conotação aqui do interno, do interior. Se você pegar aqui influxo, ó, influxo é um fluxo interno. É um fluxo interno. A gente já marca aqui a letra A, não teve nem graça, né? Letra A, influxo, é um fluxo interno. Tá bom? A intermediação. Veja que o prefixo aqui não é o prefixo in, né? É o prefixo inter. Mas cuidado com isso aqui, ó. Intermediação, né? Que significa entre. Tá certo? Inaplicável. Você tem aqui um prefixo in também. Só que aqui no caso, ó, ele indica o quê? Negação, né? Ele indica negação. Olha aí a pegadinha aí, né? Tem um prefixo in aqui também, só que
o valor semântico dele, né? Valor semântico, professor, o que é isso que o senhor falou? O valor semântico. Semântica a gente ainda vai abordar um pouquinho mais profundamente isso, mas já antecipando, a semântica ela estuda o que? Ela estuda o significado, o sentido. Bom sentido de negação aqui. E números também, você tem o prefixo in, né? É in mais números, né? E também negação. Como assim, professor? Negação ó. Inúmera significa o quê, ó? Que não se pode numerar. Tá? Que não se pode numerar. Tá certo? Não se pode atribuir número, né? Então é um número, né? Vamos pensar assim, é algo, são coisas inúmeras, né? São coisas que não podem ser ali contadas, né? São muitas, eu não sei quantas, né? Perfeito? Então realmente assim, aqui tem a conotação de negação também. E inferir, aqui na verdade você não tem um prefixo, né? Você tem um radical, né? Um radical inferir que gera o radical de inferir, que é o mesmo de inferência. Tá certo? Você não tem um radical, você não tem um prefixo in, tá? Então a gente marca aí realmente a letra A é o único em que o prefixo in presente tem valor de interno, interior. Perfeito, moçada? Chegamos aí ao fim de mais um módulo. Você veja que a gente já está batendo na porta aí da morfologia. Ok, vamos continuar esse aprofundamento em morfologia e darei um aprofundamento aí bastante especial. Se prepare aí, ok? Em verbos e pronomes, tá? Assuntos importantíssimos aí, sempre presentes nas provas de concurso. Aguardo vocês, portanto, nos próximos encontros. Um grande abraço. Tchau, tchau.